Bom, pessoal, aqui estamos nós mais uma vez, dessa vez descansados. No último vídeo, estava bem cansado, mas esse aqui está um pouco melhor, espero que esteja tudo bem do lado daí. E hoje a gente vai falar de uma coisa muito interessante, algo que eu venho pensando já há um tempo, mas não consegui ainda a melhor maneira de expor, mas agora acredito que tenho. Estou aqui com meu caderno, como sempre, com os tópicos que eu quero falar. Esse vídeo eu acredito que vai ser um pouco mais rápido, mais objetivo, né, do que o outro. E eu quero falar aqui hoje especificamente sobre vendas, tá? Eu quero dizer para você que você não precisa saber vender para começar a vender. Pelo menos não no início, você não precisa, e eu acredito muito nisso, tá? Você não precisa aprender ou focar muito em estudar técnicas e mais técnicas de persuasão, de gatilhos mentais, ou de qualquer outra dessas coisas que a gente escuta muito por aí. E eu já explico o porquê, parece meio contraditório, mas eu já vou te explicar o porquê. Quando eu comecei a estudar sobre isso, sobre técnicas de venda, sobre gatilhos mentais, persuasão, entre outras coisas que é falado e ensinado aí pelas grandes lideranças do marketing principalmente, eu percebi que eu já utilizava isso há um bom tempo. E para quem não sabe, eu trabalho diretamente com as pessoas desde o meu primeiro trabalho. Tá? Desde quando eu trabalhei lá na Taurus, que era uma distribuidora de carros, de peças de carros, na verdade, né? Até o meu último emprego, né? Que foi numa paróquia aqui da minha cidade, onde na lojinha dessa paróquia, né? Onde eles vendiam artigos religiosos. Então, todos esses meus trabalhos, né? Todos esses serviços que eu tive de CLT, eu sempre trabalhei com pessoas. E quando comecei a estudar sobre esses gatilhos mentais, sobre técnicas de vendas, eu percebi que muitas das estratégias, muitas das técnicas, eu já usado de forma natural. Assim como depois de um tempo, você vai prestando atenção e você vê que aquele vendedor, aquele atendente que te recebe na loja, normalmente ele já aplica algumas técnicas de venda sem saber, né? Para mim, na minha opinião, a mais utilizada em lojas, comércio é o rapport. Eles aplicam, né, sem mesmo perceber ou talvez até sem conhecer essa palavra rapport. Quando eu trabalhei na Novo Mundo, principalmente, a gente utilizava muito dessa estratégia do rapport e eu nem sabia o que era rapport na época. E depois de um tempo eu percebi que é algo que eu já fazia de forma natural. Então, é por isso que eu falo que você não precisa saber vender, pelo menos não no início. Aqui você precisa, na minha opinião, são 3 fatores essenciais para você se destacar dos demais. Se você fizer essas 3 coisas, eu tenho certeza, principalmente se você for de comércio local, tenho certeza que você vai se destacar muito mais, a sua equipe vai se destacar muito mais do que as outras pessoas, ou do que o seu concorrente que seja. Então vamos lá, a primeira coisa, né, o primeiro tópico é ouvir o seu lead. Ou no caso, né, ouvir a pessoa que está chegando até você. Seja ela através de um anúncio ou seja ela chegando mesmo na sua loja física. Você precisa ouvir o curioso, né? Tem muita gente que reclama, e aqui eu vou abrir um parênteses. No outro vídeo vocês viram que eu gosto muito de abrir parênteses, porque vai me lembrando, né? Algumas coisas que eu vou falando aqui, me lembra de coisas que eu já ouvi de outras pessoas, inclusive de clientes, e que eu nunca concordei. Uma delas é essa, falando, por exemplo, que só chega curioso no WhatsApp dela. Bom, é óbvio que ele vai ser curioso, porque antes dele ser o seu cliente, uma fase desse funil, vamos imaginar um funil, ali no gargalo do funil, tá justamente o curioso. Ele precisa saber quem é você, ele precisa saber se o seu produto é bom, ele precisa saber se o seu produto, inclusive, é para ele. Por isso que, normalmente, vai chegar mais pessoas curiosas, afinal de contas, ele só viu um anúncio seu e já está chamando no WhatsApp. Você já quer que ele te peça o link de compra, assim, do nada, sem responder nenhuma pergunta? Então, tenha paciência.
Você precisa aprender a transformar esse curioso em cliente. E existem alguns passos para isso. Se você continuar aqui no canal, você vai aprender. Se você quer fazer isso com mais pressa, você pode me chamar em alguma das minhas redes sociais ou no link aqui abaixo deve ter o link do meu WhatsApp. Tá bom? Mas, fechando parênteses aqui, você precisa ouvir o seu lead, justamente para entender qual que é o produto que resolve o problema dele. Se você está numa loja, você precisa entender, por exemplo, se você vai me dar um colchão, você precisa entender qual o tipo de colchão o cara gosta. Às vezes ele não sabe qual é o tipo de colchão, mas ele vai te falar o tipo que ele tem em casa, por exemplo. E aí você pode saber se ele quer um colchão igual ou se ele quer mudar aquele tipo de colchão, por exemplo. Então o cara não está entrando ali necessariamente para comprar aquilo que está sendo anunciado. Normalmente, né, falando de loja física, de loja negócios locais, normalmente o que é anunciado é aquele que está na promoção. Mas não necessariamente a pessoa que chega até você por essa promoção vai comprar o produto da promoção. Vocês conseguem entender? Talvez isso, o produto que está sendo anunciado não serve para ele. Isso serve também para o digital. Muitas e muitas vezes eu faço anúncio. Na verdade, quase todos os meus anúncios são voltados para a venda de tráfego, né? Gestão de tráfego. E sim, eu sempre uso gestão de tráfego e não gestão de tráfego pago. Que eu acho que se o cara só consegue fazer anúncios para o cliente dele, ele é gestor de tráfego pago. Agora, se você consegue auxiliar o seu cliente tanto no orgânico quanto no pago em si, você é um gestor de tráfego que, né, abrange tudo. Mas ouvir o seu lead, né, ouvir a pessoa curiosa é algo essencial para você finalizar lá no fim desse funil que a gente está imaginando aqui. É essencial para você finalizar ele com venda. Então, só de você ouvir, você já vai filtrar ali um monte de ofertas que não faz sentido para ele. Você consegue entender isso? Porque na minha cabeça é muito claro. Se você faz um anúncio de uma camisa do Flamengo, né? Vamos usar o exemplo genérico que todo mundo usa. Se você faz um anúncio da camisa do Flamengo, não necessariamente a pessoa que vai chegar até você vai comprar essa camisa do Flamengo. Ele pode torcer para um outro time. Ou ele pode nem ser flamenguista e só curtir futebol e faz coleção de camisas. Enfim, são vários fatores que podem fazer essa pessoa comprar um outro produto e não necessariamente o que você está anunciando. E isso é bom porque... Tá me incomodando aqui, meu cabelo aqui, ó. Bom, deixa isso. Isso é bom porque você pode, inclusive, aumentar o seu ticket de vendas. Digamos que você está anunciando algo de R$ 59,90, mas você tem um produto similar a esse, talvez que atende melhor o seu cliente, que custa R$ 89,90. Você entende que não necessariamente ele vai comprar aquilo que está sendo anunciado. Por isso que é importante você perguntar e buscar entender o que realmente o seu lead está sentindo. Qual que é a dor que ele precisa resolver naquele momento. Qual que é o produto que vai entregar aquilo que ele precisa. Acho que é isso o primeiro tópico. Acho que ficou claro para entender, né? Ouvir o seu lead. Isso vale para a loja física e também vale para quem chega no seu WhatsApp. Eu ouço muita gente no WhatsApp. E inclusive eu fiz isso na prática essa semana, em uma live, que eu faço live no TikTok, às vezes, atendendo clientes, conversando com eles. E eu fechei bem legal, inclusive, meu primeiro contrato, né? Eu já vendi produtos para fora, né? Mas o meu primeiro contrato de prestação de serviço para alguém que está fora do país, eu fechei dentro, inclusive, dessa live. Simplesmente ouvindo, e aí você acaba ofertando o que melhor atende para aquele cliente. Beleza? Aí sim ele vai virar o seu cliente. Depois que ele compra de você, ele vira cliente, tá? Antes disso, ele é um curioso, ele é um lead, ele é uma pessoa que está interessada. Fechou? O segundo ponto aqui, que vai linkar diretamente, na verdade,
todos eles aqui linkam, né, mas esse aqui vai linkar diretamente com o que a gente estava falando agora, que é conhecer o seu produto. Quando você conhece o seu produto ou quando você conhece bem a esteira de produtos que você tem, você vai saber muito bem o que oferecer para essa pessoa que está chegando até você. Então você entende que o caminho vai ficando mais curto, você vai ficando menos chato e o atendimento vai ser muito mais rápido quando você ouve o que o cara quer e já oferece aquilo que vai atender. Por quê? Porque você conhece o seu produto. Então é de suma importância, antes de você aprender gatilhos mentais, técnicas de vendas, perguntas abertas, perguntas fechadas, tudo isso é importante, mas antes de você aprender isso, é melhor você estudar o seu produto, ou o produto da sua empresa, né? Se você for CLT, né? Estude um produto da sua empresa. Se você for prestar o serviço, estude sobre esse serviço em específico. O que ele resolve, qual que é a maneira mais rápida de resolver e mais barata, por que não? Quais os tipos de pessoas que precisam desse produto ou de serviço? Ele ajuda em alguma coisa específica ou ele é genérico que qualquer outra pessoa pode fazer? Então, esses pontos são muito importantes na hora que você está conversando. E nesses 2 tópicos que a gente viu, até o momento, você não vai precisar usar nada assim de... Na verdade, você já vai estar usando vários gatilhos mentais, várias técnicas, mas sem necessariamente forçar, sabe? Sem que você fique pensando assim: "Meu Deus, agora eu tenho que usar rapport. Não, ó, agora eu tenho que usar o gatilho mental da escassez. Não, agora eu tenho que usar reciprocidade." Você vai fazer isso de forma natural, somente conversando, tá? O terceiro e último tópico, que vai amarrar tudo isso que a gente está conversando, é o conhecer o seu cliente. Ah, Welson, mas isso aí não é a mesma coisa que ouvir o seu lead? Não, estou falando de conhecer o seu cliente. Quem que já comprou de você? Quem que é o seu cliente? Recorrente, se possível. Qual que é o tipo de pessoa que já compra de você? Se você souber isso, você vai economizar nos seus anúncios, você vai entender melhor quem é que chega lá interessado no seu produto ou no seu serviço, e você vai fechar a venda muito mais rápido. Por quê? Porque quando você conhece a pessoa e sabe, ó, você conhece a pessoa, você sabe qual que é a dor que ela sente, você sabe qual que é o problema principal dela. Você já conhece o seu produto, qual o produto que você tem que vai resolver esse problema dela. E aí você vai ouvir ele para entender melhor como fazer a oferta para ele fechar. Isso aí, como dizem por aqui, é latada. É latada não, é batata. É batata. Você fazer isso, com certeza, as suas vendas, os seus fechamentos vão aumentar muito mais, sem você ficar se pressionando para ficar jogando 300 gatilhos mentais, fazendo um monte de oferta, tudo oferecendo desconto, porque tudo isso você vai entender nas etapas que a gente conversou aqui. Tive que dar um corte aqui agora porque eu tossi, né? Não dá para também vocês escutarem tossidas. É assim mesmo, tossidas. Som de tosse. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente está trazendo esse modelo de vídeo aqui agora. E eu estou gostando muito de fazer, de verdade, porque, como eu disse, é rápido, é prático, objetivo. E se você está gostando, caiu aqui de paraquedas, segue a gente aí, deixa o seu like, seu comentário, vê se faz sentido o que eu estou falando para vocês aqui. Vamos trocar essa ideia, tá bom? Você já sabe, meu nome é Welson Rezende e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Muito obrigado.